Já parou para pensar na promessa de oferecer saúde gratuita e universal para mais de 200 milhões de pessoas? Pois é, esse é o tamanho da ambição do Sistema Único de Saúde do Brasil, o nosso SUS. Hoje, a gente vai mergulhar no projeto por trás de um dos maiores e mais ousados sistemas de saúde pública do mundo. Para a gente entender o SUS de verdade, primeiro a gente precisa sacar a ideia central, a ideia radical que está no coração dele. Não foi só uma reformazinha, não. Foi uma redefinição completa do que significa saúde e principalmente de quem tem direito a ela. Olha, antes de 1988, o cenário era bem diferente, sabe? O acesso à saúde era, na prática, ligado ao emprego formal, por meio do sistema da Previdência Social, o antigo ENAMPS. Para quem não tinha carteira assinada, o atendimento era bem mais limitado, muitas vezes precário. A Constituição de 88 chegou e simplesmente quebrou essa lógica. A promessa passou a ser outra, um sistema que não ia perguntar quanto a pessoa ganha, mas sim do que ela precisa. E tudo, absolutamente tudo, se resume a esta frase. Ela é poderosa, é a pedra fundamental de todo o sistema. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso é muito mais do que uma lei, gente. É a base moral que sustenta o SUS. Basicamente, diz que cuidar da saúde da população não é um favor, é uma obrigação do Estado. Ok, a ideia é incrível, mas como é que se coloca isso de pé num país do tamanho do Brasil com realidades tão diferentes de um lugar para o outro? Bom, a resposta para isso está no jeito que o sistema foi desenhado, na sua arquitetura. A palavra-chave aqui é uma só: descentralização. A ideia é a seguinte: em vez de ter um comando central lá em Brasília decidindo tudo para todo mundo, a estratégia foi trazer a gestão da saúde para perto das pessoas. O princípio é bem simples, na verdade. O município conhece a sua realidade local muito melhor do que ninguém, então ele está mais preparado para cuidar dos serviços de saúde do dia a dia. E o mais fascinante é ver como essa responsabilidade é dividida. É um trabalho em equipe, em 3 níveis. Lá em cima, no nível nacional, o Ministério da Saúde é tipo o maestro da orquestra. Ele define as regras gerais, a partitura. No meio, os estados funcionam como os líderes de cada naipe, coordenando as regiões e garantindo que os serviços mais complexos cheguem a várias cidades. E na ponta estão os municípios, que são os músicos na linha de frente, entregando o cuidado básico direto para a população. Certo. Já vimos o porquê e o como. Agora vamos para uma pergunta que não quer calar em qualquer sistema universal. De onde é que vem o dinheiro para bancar tudo isso? E essa é uma pergunta de milhões, literalmente, porque garantir um direito universal custa caro, claro. A estrutura de financiamento do SUS foi pensada então para refletir aquela responsabilidade compartilhada que a gente acabou de ver na arquitetura dele. Esses dados aqui, do ano 2000, mostram um retrato bem claro. O governo federal entra com a maior fatia do bolo, mais ou menos 60%. Isso acontece principalmente porque ele tem a maior capacidade de arrecadar impostos e distribuir essa grana. Mas, e isso é fundamental, estados e municípios não ficam de fora. Eles são obrigados por lei a investir recursos próprios também. E essa obrigação não é uma escolha, tá? A Emenda Constitucional 29 estabeleceu um piso, um valor mínimo de investimento. No caso dos municípios, por exemplo, o compromisso era de investir pelo menos 15% de tudo que eles arrecadam com impostos na área da saúde. Isso tornou o financiamento um compromisso legal, permanente em todos os níveis do governo. Agora que a gente já sabe como o SUS é financiado, vamos ver como o cuidado chega, de fato, até as pessoas. O sistema tem uma filosofia bem clara sobre por onde essa jornada da saúde deve começar. A grande aposta do SUS, a base de tudo, não são os hospitais super tecnológicos. São os postinhos de saúde, a atenção primária. É a saúde do dia a dia. E a principal ferramenta para isso é o Programa de Saúde da Família, o famoso PSF. O foco dele é na prevenção, no cuidado contínuo, ali dentro da comunidade, para tentar resolver os problemas de saúde antes que eles virem um problemão. E o que isso quer dizer na prática? Bom, significa ter equipes de saúde com médico, enfermeiro, agentes de saúde atuando nos bairros, cuidando da grávida, vacinando as crianças, acompanhando a pressão alta do pessoal mais velho, incentivando hábitos mais saudáveis. A meta é manter as pessoas saudáveis e não só tratar quem já ficou doente. E esse gráfico aqui é impressionante. Ele ilustra muito bem a velocidade dessa expansão. Dá uma olhada. Em apenas 4 anos, entre 98 e 2002, a cobertura do Programa de Saúde da Família pulou de pouco mais de 6% para quase 30% da população do Brasil. Foi uma expansão gigantesca e muito rápida dessa que é a principal porta de entrada do sistema.
Nenhuma análise sobre o SUS estaria completa sem um olhar bem honesto sobre a realidade dele hoje. É um sistema que tem conquistas enormes, mas que, ao mesmo tempo, encara desafios gigantescos. De um lado, as conquistas são inegáveis, né? Milhões de pessoas passaram a ter o acesso à saúde como um direito garantido. A expansão da atenção primária é um caso de sucesso estudado no mundo todo. Por outro lado, os desafios são enormes. O dinheiro nem sempre é suficiente para atender todo mundo, a qualidade do serviço pode variar muito de uma região rica para uma pobre, e o Brasil ainda vive o que os especialistas chamam de dupla carga de doenças. Quer dizer, a gente ainda luta contra doenças ligadas à pobreza, como as infecciosas, e ao mesmo tempo tem que lidar com doenças crônicas, tipo diabetes e problemas do coração, que são mais comuns em países desenvolvidos. Então, a história do SUS está longe de terminar. É exatamente como diz aqui. Construir um sistema universal é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. O desafio de garantir saúde de qualidade para todo mundo num país tão gigante e complexo como o Brasil não para. A pergunta que fica no ar é: como o próximo capítulo dessa história vai ser escrito? Como a gente pode aprender com as vitórias e superar os obstáculos para tornar essa promessa ainda mais real?